Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso currículo A Igreja em Movimento, de Atos aos dias de hoje. E a nossa aula de hoje é Desafios da Igreja Contemporânea. Um assunto muito relevante, como todos os assuntos anteriores desse currículo. Portanto, não deixe de curtir, comentar e compartilhar para que esta mensagem possa alcançar cada vez mais pessoas. O primeiro desafio da igreja contemporânea chama-se secularização. É que nas sociedades tradicionais, a religião era o elemento central que organizava o sentido da vida, legitimava a ordem política e conferia coesão às instituições. Com o advento da modernidade, esse quadro se alterou profundamente, considerando o surgimento da racionalidade científica, a revolução industrial, a urbanização e a ascensão do Estado moderno, o que criou condições para que a religião perdesse sua função estrutural de eixo unificador do mundo social, a separando das esferas política, econômica e cultural. Esse processo foi intensificado pela racionalização das instituições e pela crença na autonomia da razão humana, que substituiu o transcendente pela lógica da eficiência, da técnica e do controle humano sobre a realidade. Então, aqui nós vemos que a secularização tirou a religião do eixo estruturante de toda a sociedade e colocou no lugar dela o racionalismo e todos os desenvolvimentos tecnológicos que começaram a surgir na Idade Moderna. Quais as características da secularização? Perda do monopólio religioso sobre a construção do sentido. Isso aqui é muito importante, porque a nossa vida precisa de sentido. E quando nós mexemos nessa esfera, no sentido da nossa existência, nós estamos mexendo em algo muito caro para nós, que pode trazer prejuízos muito desastrosos. Essa perda do monopólio se dá pela fragmentação de significado em múltiplas fontes, em que a religião passa a ser mais uma entre várias opções possíveis de interpretação. Essa pluralização do sentido conduz à privatização da fé, tornando-a uma questão pessoal restrita à esfera da consciência individual, da subjetividade humana. Nós temos visto isso diante dos nossos próprios olhos, que o mundo, o sentido da vida, agora está monopolizado pela individualidade, pela subjetividade de cada pessoa. Não existe praticamente mais nenhum sentido, ou quase nenhum sentido, que seja construção do coletivo ou de uma fonte, mas de várias fontes, e dentre essas várias fontes, cada indivíduo, conforme a sua subjetividade, escolhe o sentido ou os sentidos que queira dar para a sua existência. Isso faz com que a descentralização, o cosmos, deixa de ser visto como expressão do divino e passa a ser compreendido em termos científicos e funcionais. Surge então o desencantamento do mundo, no qual as explicações sobrenaturais são substituídas por leis naturais e racionais. O nosso pastor Abraão tem falado algumas vezes sobre a importância da contemplação. Nós, homens de metrópole, de cidade grande, não temos mais tanto contato com a criação de Deus, a natureza, porque nós estamos cercados por concreto, por aço, por vidro, por nossas obras impressionantes.
Isso nos leva a um afastamento do próprio Deus, porque perdemos a percepção de que tudo depende dele e começamos a nos vangloriar do que somos e do que podemos fazer. Portanto, é importante que a gente tire os olhos daquilo que nós produzimos um pouco e coloquemos muito mais na criação de Deus. O ser humano moderno vive em um universo desprovido de transcendência objetiva, no qual a fé precisa ser continuamente justificada e escolhida, e não mais herdada da tradição. Quais as consequências do secularismo? São consequências complexas e ambíguas. Por um lado, liberdade de consciência, pluralismo religioso e autonomia das instituições que permitem que a religião não imponha sua autoridade de forma coercitiva. Isso é importante porque realmente a religião, muitas vezes, ela se torna algo imposto, não é? Coercitivo. E não é a mensagem do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ao andar por aqui, ele deixou bem claro que respeitava as escolhas das pessoas. Ele apenas ensinava o Evangelho, proclamava o reino de Deus. E aquelas pessoas que abraçavam o reino de Deus eram bem-vindas, mas as que rejeitavam não eram obrigadas, eram respeitadas. Se por um lado o secularismo traz essas características, por outro lado, ele produz uma crise de sentido, pois o indivíduo moderno perde o referencial de um universo unificado que antes fornecia coesão moral e simbólica. Essa fragmentação leva ao surgimento de novas formas de espiritualidade subjetiva e sincrética, nas quais o indivíduo constrói seu próprio sistema de crenças. A religião, longe de desaparecer, é transformada, passa a competir com outras narrativas de sentido em um mercado simbólico de ideias. O secularismo não elimina o sagrado, mas o relativiza, deslocando-o para o domínio da escolha pessoal. E proporciona uma abertura para o liberalismo teológico, o progressismo e novas seitas e heresias que surgem ano após ano. Como nós temos falado aqui constantemente na nossa igreja, o liberalismo teológico é algo nocivo à essência e à identidade da igreja, porque ele é um movimento interno que relativiza a revelação do Senhor, interpretando-a de maneira meramente racionalista e naturalista, esvaziando as Escrituras do sobrenatural. E isso é algo que nós devemos evitar com todas as nossas forças. Qual a resposta cristã para o secularismo? Precisamos reafirmar o Evangelho enquanto verdade de Deus em um diálogo cada vez mais consciente e profundo com as demandas do homem moderno. Alguém pode estar perguntando: por que eu preciso saber desses subtemas, como aqui o secularismo? É porque esta é a nossa época, é a época da igreja contemporânea. Vimos as épocas anteriores e agora estamos vendo a nossa época. Que homem é esse? Que ser humano é esse? É um ser humano que foi construído pelo secularismo. E por isso nós precisamos conhecer esses movimentos para podermos dialogar de maneira consciente com eles e profunda, e assim propondo demandas que sejam relevantes para o homem do nosso tempo, o homem moderno.
Outro movimento é o deísmo terapêutico moralista. Eita, que nome é esse, né? Que coisa grande é essa? Vamos ver o que significa. É uma forma de religiosidade típica da cultura moderna e pós-moderna, especialmente nas sociedades ocidentais que passaram por um intenso processo de secularização e psicologização da experiência humana. Se fundamenta nas seguintes ideias: no deísmo iluminista dos séculos 17 e 18 e também na cultura de autoajuda da segunda metade do século 20, fundamentada em psicologia popular e realização pessoal. Assim, o deísmo terapêutico moralista tornou-se uma espécie de religião civil do Ocidente contemporâneo, difundida entre jovens e adultos que se identificam culturalmente como cristãos, mas que compreendem Deus de modo funcional, como aquele que garante conforto emocional e bem-estar, sem exigências de fé, obediência ou transformação moral profunda. Vamos ver então agora o que significa cada um desses termos. O que significa deísmo? É a crença em um Deus criador, mas que não interfere em sua criação, passivo, distante, impessoal, vago, subjetivo, concebido conforme as conveniências individuais. Meus queridos, aqui está um raio-x do que nós temos visto nesses dias. O deísmo tem sido a crença cada vez mais abraçada pelas pessoas. Um Deus vago, um Deus passivo, que não interfere, apenas permite que cada um viva a vida conforme os próprios sentidos que estão abraçando. Uma outra característica é o moralismo, que reduz a mensagem cristã à prática de boas ações genéricas e à busca por uma vida correta, sem referência ao pecado, à santidade ou à necessidade de redenção. Então, o moralismo no sentido de que a minha vida correta, a vida que eu próprio defini o sentido, a ética, é a referência para a minha relação com Deus. E nisso se coloca de fora o pecado, a santidade e a própria redenção do ser humano em Cristo Jesus. Por fim, o elemento terapêutico, que transforma a fé em instrumento de satisfação emocional, apresentando Deus como uma figura benevolente, cujo principal propósito é garantir que as pessoas se sintam bem consigo mesmas. Então Deus passa a ser alguém que vai tratar da questão humana de forma terapêutica, antropocêntrica, adequando cada um às suas próprias conveniências para que se sintam bem consigo mesmas. Nessa forma de crença, o propósito da religião é promover felicidade, equilíbrio emocional e autoestima, e não adoração, arrependimento ou submissão à vontade divina. O ser humano é visto como essencialmente bom, o que não é, não é? E o papel de Deus é reforçar esse sentimento. A salvação é substituída por autocompreensão e conforto psicológico. O pecado é substituído por erros de comportamento ou falta de autoconfiança. O deísmo terapêutico moralista, portanto, não nega a existência de Deus, mas esvazia o conteúdo teológico e soteriológico, ou seja, a doutrina da salvação,
da fé cristã, substituindo por uma espiritualidade centrada no indivíduo e orientada pelo bem-estar pessoal. Qual a resposta cristã? É preciso manter uma teologia bíblica e a centralidade da cruz de Cristo. A fé cristã histórica ensina que o propósito da vida não é apenas a felicidade, mas a santificação e a comunhão com Deus, que chamam o ser humano ao arrependimento e à transformação interior. O cristianismo autêntico afirma que o pecado é uma realidade objetiva que separa o homem de Deus e que a graça é o meio pelo qual essa separação é superada, não por mérito humano, mas pela ação redentora do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contra o deísmo terapêutico moralista, a Igreja deve reafirmar a transcendência divina e o caráter relacional do Evangelho. Ou seja, Deus não é uma força impessoal, nem um terapeuta cósmico, mas o Senhor soberano que se revela e intervém na história. O discipulado cristão não se reduz à manutenção da autoestima, mas implica carregar a cruz e viver em obediência à palavra. Assim, o cristianismo responde a esse fenômeno, reafirmando que o verdadeiro bem-estar humano decorre da reconciliação com Deus e da restauração da imagem divina no homem, e não apenas na satisfação emocional ou da autoafirmação. Por fim, temos aí outro movimento que é o chamado Evangelho da Prosperidade. O Evangelho da Prosperidade é um fenômeno religioso moderno, nascido no contexto norte-americano e profundamente ligado à tradição do novo pensamento do século XIX, que combinava espiritualidade metafísica com princípios de pensamento positivo. Essa corrente ensinava que a mente humana possuía poder criador e que o pensamento correto poderia atrair saúde, riqueza e sucesso. Essa ideologia se fundiu no século XX com pregadores como E.W. Kenyon, Oral Roberts e Kenneth Hagin, que reinterpretaram o conceito bíblico de fé como uma força espiritual capaz de produzir resultados concretos no mundo material. A partir da década de 1950, essa mensagem foi amplamente divulgada por meio de programas de rádio e televisão e posteriormente pela mídia global, tornando-se um movimento de alcance internacional. Sua expansão se deu em especial em países em desenvolvimento, onde as promessas de cura, riqueza e libertação das limitações econômicas encontraram terreno fértil. Com isso, o Evangelho da Prosperidade consolidou-se com uma das expressões religiosas mais influentes e controversas do cristianismo contemporâneo. O Evangelho da Prosperidade não tem nada de prosperidade, porque a apropriação que se faz da prosperidade é meramente materialista e consumista e imanente, ou seja, para aqui e agora. A prosperidade bíblica olha para isso de outra forma. A prosperidade bíblica é aquela que nos enriquece espiritualmente. E as demais coisas, a Deus, à vontade de Deus, pertence de nos acrescentar ou não. A fé é uma força espiritual capaz de transformar a realidade, segundo a teologia da prosperidade. Deus é apresentado como um ser que deseja a prosperidade material e física de todos os seus filhos. A pobreza ou a doença são interpretadas como sinais de falta de fé ou confissão negativa. Eu fico pensando, né?
Essas pessoas que ensinam que a doença é falta de fé, quando elas adoecem, eu acho que elas acabam mentindo, né? Dizendo que precisaram viajar ou coisa do tipo. Porque não há um ser humano na face da terra que não enfrente algum tipo de enfermidade vez por outra. A relação com Deus, na teologia da prosperidade, assume uma forma contratual. Se o crente orar com confiança, fizer ofertas generosas e declarar vitória com suas palavras, receberá bênçãos financeiras e saúde plena. Essa questão de eu determino, eu declaro, né? Quem determina e declara é o Senhor, não sou eu. Eu tenho que ser parecido com o Senhor Jesus, que disse: importa que faça-se a tua vontade. Deus é quem sabe todas as coisas. Nós não enxergamos um palmo adiante do nosso nariz. Confiemos, portanto, na vontade de Deus, porque, segundo as Escrituras, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Essa visão substitui a gratuidade da graça divina por uma lógica de causa e efeito, segundo a qual o homem pode ativar as promessas de Deus por meio de suas atitudes. O sofrimento nesse sistema é negado ou interpretado como ausência de fé, e a cruz é esvaziada de seu significado redentor e transformador. A espiritualidade passa a ser medida pelo sucesso e a fé por resultados visíveis. Em muitos casos, a teologia da prosperidade incorpora elementos do mercado e do consumo, apresentando Deus como um provedor de benefícios e a religião como um investimento com retorno garantido. Trata-se, em essência, de uma teologia antropocêntrica que coloca o ser humano e suas necessidades no centro, deslocando a glória de Deus para um plano secundário. Qual a resposta cristã para a teologia da prosperidade? Reafirmar que a verdadeira bênção não é a riqueza material, mas a comunhão com Deus e a transformação interior operada pela graça. A fé bíblica não é um meio de manipular Deus, mas uma entrega confiante à sua vontade soberana. A cruz de Cristo representa o oposto da teologia da prosperidade. Nela, o Filho de Deus se humilha, sofre e morre, revelando que o caminho da redenção passa pela obediência e pelo sacrifício, não pela busca de sucesso terreno. O sofrimento, longe de ser sinal de derrota, é compreendido como instrumento de amadurecimento espiritual e identificação com Cristo. Portanto, a vida cristã autêntica é marcada pela generosidade e pelo serviço, não pela acumulação. Assim, a resposta cristã consiste em restaurar a centralidade da cruz e do reino de Deus, lembrando que a fé não é uma técnica para conquistar bens, mas um relacionamento vivo com o Criador. A igreja é chamada a resistir à mercantilização do Evangelho e a proclamar que a salvação é dom gratuito que transcende todas as promessas materiais e aponta para a esperança eterna. Chegamos ao final da nossa aula de hoje e também ao final do nosso currículo. Agradecemos a Deus porque neste ano de 2025 Ele nos deu a graça de podermos conversar um pouco sobre a história da igreja. Essa história maravilhosa, conduzida pelo Espírito Santo, que nos trouxe até aqui
e garante que todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, estarão com Ele na eternidade, na presença do Senhor. Nós teremos ainda uma aula de encerramento, então não perca essa aula. Aproveite para curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo, para que mais pessoas possam conhecer a história da igreja e assim, pela providência divina, terem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até a aula de encerramento.